Bom, Teotônio Vilela foi meu amigo pessoal. É uma coisa que muito me honra e que naturalmente revela e denuncia a minha idade, mas ele foi um amigo pessoal. Muito querido durante um curto período da época em que eu fiz cobertura da Câmara, do Congresso Nacional da Câmara e do Senado em Brasília, para o Estado de São Paulo, para depois o Jornal do Brasil e antes o Globo. Teotônio chegou ao Congresso pela Arena, que era o partido da ditadura militar, ao qual ele tinha se filiado no seu estado natal, Alagoas, e sendo da Arena, era muito pouco provável que ele desse opiniões, que ele se preocupasse tanto com o andamento da democracia, que desse opiniões e fizesse cobranças a respeito do processo democrático. Mas ele fazia. E coisa que nenhum outro membro da Arena fazia naquela época, né? Então, Teotônio começou suscitando a curiosidade dos jornalistas políticos que cobriam o Congresso. E eu me senti extremamente atraído por esse personagem curioso e aos poucos ficamos amigos. Era uma relação que não se fundamentava naquele interesse jornalista-fonte. Quer dizer, ele na verdade não era fonte de coisa alguma porque ele não tinha informações. Ele, a partir do momento que ele começou a cobrar a democracia, começou a criticar o regime militar, ele perdeu o acesso às grandes informações que produziam manchetes. E eu começo o livro que se chama Senhor República, a vida aventurosa de Teotônio Vilela, um político honesto. Eu começo o livro contando um fato que demonstra já essa nossa relação pessoal carinhosa, afetuosa. Um dia em que eu estava transitando pelo Congresso, um dia sem muitas informações, um dia meio morno, e de repente eu ouvi o toque-toque da bengala do Teotônio, que já estava doente a essa altura, e a voz tonitruante dele soou por aquele salão verde do Senado. Onde você vai, cabra? Ele tinha uma voz de barítono muito forte. Eu vi logo que era o Teotônio e disse, não vou nada, não vou a lugar nenhum, estou catando informações. E ele disse, venha comigo que eu vou te mostrar uma coisa muito bonita. E fomos para o gabinete do senador Pedro Simon. Naquela época, Teotônio já não era mais senador, o mandato dele já tinha sido extinto, corria o ano de 1983, e ele se aboletava no Senado, no gabinete do Simon, que era muito amigo pessoal dele. Chegamos no gabinete, ele pediu um gravador, e ninguém sabia o que ele ia fazer. Quando o gravador chegou, ele tirou uma fita do bolso do paletó e disse, ponham essa fita. E começou a brotar uma música. Nós achávamos que era uma entrevista, imaginamos, olha, o Teotônio está chegando de viagem, como sempre, ele estava sempre chegando de viagem, de algum lugar, e eu pensei que ele fosse nos mostrar alguma entrevista que ele tinha dado. Não, era uma música cantada pela Fafá de Belém, era a música Menestrel das Alagoas, que depois se tornou nacionalmente conhecida, e que cantava com rara felicidade aquele personagem que até então eu nunca tinha conseguido explicar. A música explicava por mim. Então, essa narrativa começa o livro, é a abertura da história que eu conto no livro, da história de Teotônio, e ao mesmo tempo é uma explicação de por que eu escrevi esse livro. E na Viçosa ele passou a ser um dos próceres da UDN. Ele fazia um tipo de campanha política diferente. Normalmente os políticos eram quase inalcançáveis pela população.
Eles ficavam em casa, nas suas mansões, nas suas fazendas, nos seus escritórios, e quem quisesse falar com ele tinha que ir lá procurá-lo. Era difícil chegar até um político daquele. Teotônio era o inverso disso, porque ele vivia nos bares, bebendo cachaça com as pessoas. Então era o contrário, era ele que ia ao povo e não o povo que ia a ele. Quer dizer, isso já começou a instilar um político diferente, um político que pensava, talvez, com as ideias que a gente poderia chamar elite, do que, grosseiramente, a gente podia intitular como direita, mas que compreendia profundamente as raízes dos sentimentos, dos sofrimentos e das dores do que a gente entende por povo, porque ele vivia no meio desse povo. Bem, foi assim que o Teotônio se elegeu deputado estadual pela primeira vez e logo em seguida vice-governador de Alagoas, na chapa em que o governador era Luiz Cavalcante, um general reformado que era muito amigo pessoal do Teotônio, e os dois fizeram uma dupla incrível no governo. Porque toda vez que o Luiz Cavalcante tirava uma licença, Teotônio assumia o governo e a primeira coisa que ele fazia era pegar um carro e soltar os presos sem culpa formada. Ele saía percorrendo as delegacias para soltar os presos sem culpa formada. Evidentemente, ele tinha já uma formação socialista ou qualquer coisa que possa sugerir isso? Não. Naquele momento, não. Mas ele tinha um profundo enraizamento humanista, que certamente daí derivou, desse sentimento derivou a sua compreensão do que a gente poderia mais tarde rotular como um movimento de esquerda. Ele começou a percorrer esse espectro logo depois do golpe de 64, quando ele intuiu que o regime militar não ia cumprir as promessas de estabelecer a democracia no Brasil. E quando ele viu as escapatórias da democracia, ele começou a cobrar que o regime deveria ser mais democrático e deveria respeitar os princípios estabelecidos na Constituição, nas leis e no próprio exercício partidário e parlamentar, né, no Congresso Nacional. Aí sobrevieram os fechamentos de congresso, as cassações, coisas que no início até foram suportáveis, mas depois começaram a não ser mais. E ele veio cobrando essa promessa democrática até que em 1968 ele quase foi cassado em 64, foi salvo pelo Gongo, pelo seu amigo Luiz Cavalcante, e depois em 68, novamente, logo depois do AI-5, ele esteve a pique de ser cassado e foi salvo, então, pelo seu amigo Mário Andreasa. A partir daí, ele se tornou um proscrito na Arena, que era o partido do governo. Durante uns anos, ele ficou calado, porque era impossível falar, mas a partir de 1974, com a eleição do general Geisel, que assumiu falando em redemocratização, em distensão, em abertura política, em nova retomada da democracia, Teotônio pediu uma audiência ao Geisel, uma audiência famosa, conhecidíssima, e nela o Geisel voluntariamente falou que ia fazer a abertura e Teotônio saiu de lá anunciando aos quatro ventos que Geisel faria a abertura. Nos anos seguintes, ele se tornou um apóstolo dessa pregação democrática, que obviamente incomodou por várias razões, principalmente os sobressaltos que começaram a acontecer, a crise do petróleo que complicou a economia, a derrota nas eleições parlamentares de 1974, que dificultaram o passo lento e gradual que o Geisel pretendia dar até a democracia. E ele começou a cada vez mais se tornar um elemento incômodo dentro da Arena, não é? E logo se estabeleceu uma aliança dele com o MDB, no sentido de ele falar dentro da Arena as coisas que o MDB não podia falar, porque estava do lado de cá. Nesse momento, Teotônio gradualmente marchou para o MDB até que
Logo depois de 1979, vieram um pacote de abril, em 1977, um novo pacote em 79, e ele finalmente ingressou no MDB. A terceira etapa da vida política de Teotônio começa com seu ingresso no MDB, né? E existem passagens fortíssimas no sentido de compreender como é que ele, de um parlamentar importante, se tornou um mito nacional. Foi nessa fase que Teotônio cresceu na compreensão e na aceitação popular, e vários pequenos episódios foram construindo paulatinamente esse crescimento. Um dos primeiros dele foi a gestação do Projeto Brasil. E nessa época, o regime militar dizia muito, confrontava muito a oposição com essa acusação de que a oposição não saberia governar. Foi a primeira vez que a oposição teve um conteúdo programático que dissesse: olha, nós vamos governar dessa forma, né? E isso foi obra de Teotônio, saiu da cabeça dele. O segundo grande momento foi quando Ulisses Guimarães teve aquele problema de depressão, enfim, ficou doente. Ele era o presidente do partido desde 1971 e ele teve que ser afastado para tratamento médico. E quem era o primeiro vice-presidente do partido? Era Miguel Arraes, que não podia assumir naquele momento. O segundo vice-presidente era Teotônio Vilela, que já estava doente. Corria o ano de 83 ou 82, não me lembro exatamente, 82. E Teotônio, já doente, assumiu a presidência do partido e durante 40 dias criou uma nova diretiva para o partido. Mas o grande fato comandado por Teotônio foi a aprovação do projeto da anistia no Congresso. O projeto da anistia veio do Palácio do Planalto, veio do governo federal, chegou ao Congresso e foi nomeada uma comissão mista para analisar esse projeto. Na época, e até hoje, é a tradição que os partidos principais dividam a presidência e a relatoria de uma comissão. Na época havia 2 partidos, portanto, a presidência era de um, a relatoria era de outro. A Arena, logicamente, escolheu o relator e deixou a presidência para o MDB. E o MDB indicou para presidir a comissão de anistia ninguém menos que Teotônio Vilela. Só que tinha um ardil montado pelo governo militar, ele mandou o projeto na véspera do recesso parlamentar, que é no mês de julho. E isso desmobilizava o Congresso nos primeiros 30 dias de presença do projeto no âmbito do Congresso. Mas Teotônio teve uma ideia interessantíssima. Ele resolveu viajar ao Brasil, acompanhado por alguns deputados que eram seus seguidores, e visitar os presos políticos nas cadeias. Na verdade, ao fazer isso, ele levou a questão da anistia à compreensão popular. A anistia foi uma grande batalha, foi uma coisa que enfraqueceu muito o regime militar naquele período, e boa parte desse êxito da oposição deve ser acreditada a Teotônio Vilela. Teotônio seguiu, depois da anistia, o mandato dele acabou, ele ficou sem mandato, e ele saiu pelo Brasil pregando eleições diretas.
né? Foi nesse momento que apareceu o câncer, mas aí se veria a etapa mais gloriosa da vida do Teotônio. Abatido pelo câncer, careca, pela quimioterapia, com dificuldade visível de caminhar, né? Ele passou a usar um aparelho na perna para fixar melhor a perna e usava a bengala. Se arrastando dessa forma, morrendo de dores, ele viajou o Brasil enquanto teve um mínimo de forças, pregando as eleições diretas, né? Talvez tenha sido, continua a ser nesse momento, o mobilizador da oposição e criou um espírito nacional, né? Todo mundo se lembra, virou uma cena nacional, Teotônio soltando a pomba branca, uma ideia que lhe foi dada pela Fafá de Belém, que sempre cantava o Menestrel das Alagoas nesses comícios. E Teotônio foi até novembro de 83, quando morreu.